So, please open your Bibles to Luke chapter 8. Então agora, por favor, abram as nossas Bíblias em Lucas capítulo 8. We are continuing on our journey through the Gospel of Luke. Então nós vamos continuar nossa viagem através do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas. And we're going to be beginning at verse 22. E vamos iniciar no versículo 22 do capítulo 8. Have you ever wondered what it's like to be a disciple of Jesus at that time? Você já se perguntou já imaginou o que significa ser um discípulo de Jesus naquele tempo? What would a normal day look like? Como que um dia normal se pareceria? This morning we're going to look at, I don't know if it's a typical day of Jesus. Essa manhã nós vamos ver o que o Brandon não sabe se é um dia típico na estadia com Jesus, no estar com ele, ser discípulo dele. But we're going to look at basically a day in the life of Jesus. Mas vamos ver basicamente o que era um dia na vida de Jesus. And we're going to be focusing on what Jesus does during this time. E vamos nos colocar o nosso foco nas coisas que Jesus fez durante esse dia. But we're also going to be looking at things from the point of view from the disciples. Mas também vamos ver algumas coisas com o nosso ponto de vista a partir dos discípulos. And it would almost be like we're all invited to observe this day. Então é como se todos nós fôssemos convidados a observar como foi este dia. As we go through the story this morning, então conforme estudamos essa história nessa manhã, just imagine yourself being there and how would you feel at certain moments. Então imagine você naquela situação e como você se sentiria nesses momentos. I think you'll have a lot of empathy for the disciples. Então o Brendo acredita que nós teríamos muita empatia com aquilo que os discípulos pensaram ou sentiram naquele momento. So Jesus is going to have some interesting encounters. Então Jesus vai ter alguns encontros interessantes. The disciples are going to be with him. Os discípulos vão estar com ele. And we're going to see, well, again, focus on how Jesus interacts with these people. Nós vamos ver como Jesus interage com essas pessoas. And then also be wondering what were the disciples thinking. E vamos nos perguntar o que os discípulos estavam a pensar. And then there will be some lessons in it for us. E aí vão haver algumas lições para nós. All right, so it is 11:25. Então agora é 11:25. And I really want to always be done no later than 12:15. That's like the maximum. E o Brandon quer terminar antes de 12:15. So it's kind of a big section this morning. Então é uma sessão um pouco longa essa manhã. We have communion. Temos a ceia. So it's almost like Mission Impossible. É quase uma missão impossível agora. But we're going to give it a try. E vamos tentar. Mas vamos tentar assim mesmo. So let's pray. Então vamos orar. Father, as we get into your word, we just ask your blessings upon it. Então, Senhor, conforme estudamos a tua palavra, pedimos a tua bênção sobre esse estudo. And I know that there's people here that need to hear from you. Sabendo que há pessoas aqui que precisam ouvir do Senhor. And I know that you're going to speak to them through this passage today. E sabemos que o Senhor vai falar com essas pessoas através desse estudo das passagens de hoje. So prepare hearts to receive Então prepare os nossos corações para receber all that you would have for them. tudo que o Senhor tem para nós. In Jesus' name. No nome de Jesus. Amen. Amém. So really it's going to be 3 different scenes Então vão ser 3 cenas diferentes that we're going to be looking at. que vamos estar a estudar And then we're just kind of be dissecting it. e vamos dissecá-las. First scene is starting with verse 22 to verse 25. Então começa do versículo 22 ao versículo 25 da primeira sessão. Now it happened on a certain day that he got into a boat with his disciples, and he said to them, "Let us cross over to the other side of the lake." And they launched out. But as they sailed, he fell asleep, and a windstorm came down on the lake, and they were filling with water, and were in jeopardy. And they came to him and awoke him, saying, "Master, Master, we are perishing." Then he arose, rebuked the wind and the raging of the water, and they ceased. And there was a calm. But he said to them, "Where is your faith?" And they were afraid and marveled, saying to one another, "Who can this be? For he commands even the winds and water, and they obey him." Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: "Vamos para o outro lado do lago." Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo clamando: "Mestre, mestre, vamos morrer." Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo.
Onde está a sua fé? Perguntou ele aos discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem? So these boats are pretty big. Então o barco que está aqui mencionado era grande. So we're just going to imagine that it's going to fit all of us this morning. Então vamos pensar que o barco estamos todos nós nesse barco agora. And we're traveling to the other side of the Sea of Galilee. Vamos atravessar o mar da Galileia. So, but just take note of a couple things at the beginning. Mas observe algumas coisas antes de iniciar aqui. Jesus says, let us cross over. Jesus disse, vamos atravessar o mar. And then he goes to sleep. E ele vai dormir, Because he's tired. porque ele está cansado. As he's sleeping, Enquanto ele dorme, a windstorm comes uma tempestade vem and starts bringing water into the boat. e começa a jogar água dentro do barco. So they're literally going to start sinking. Então eles vão afundar. So if you're in this boat, Se você está nesse barco, there's some sailors, like experienced sailors with you. alguns dos que estão lá são marinheiros experientes. What would you do? O que você faria? You know, how fast can you shovel water out of the boat? Quão rápido você consegue remover a água do barco? Well, they were trying, Eles estavam tentar fazer isso, but it wasn't working. mas não funcionava. Water keeps coming into the boat. A água continuava a entrar no barco. They're starting to sink. Eles começaram a afundar Jesus is sleeping. e Jesus a dormir. How soon would you go wake him up? Quanto tempo levaria para você ir lá acordá-lo? I'd be like, there's wind. Jesus, wake up. O Brandon, só o primeiro vento soprar, ele já diria, oh, Jesus, levanta aí. But I think they tried to give him some rest, you know. Mas o Brandon acha que eles tentaram dar Jesus descanso. And they're like, shoveling water out, looking at Jesus. Jogando água fora do barco e eu vendo Jesus ao longe. I was thinking about this. Does Jesus snore? E ele fica se perguntando, será que Jesus estava a roncar? Because he must have been really tired at this point. Porque ele deveria estar muito cansado naquele momento. So you can just imagine Jesus snoring, water filling the boat, winds and waves. Então você consegue imaginar Jesus ali a roncar, a água entrar no barco e o vento muito forte a soprar. This is the start of their day. Isso era o início do dia deles. And as we're going to see, it's going to be one really long day. E como vamos ver, esse foi um dia bem longo. So the start of their day is them almost sinking. Então, no início do dia, eles estavam quase a afundar. Finally, they get panicked enough. Finalmente, eles entram no modo pânico real. Wake up, Jesus. Acordam Jesus. Jesus, we're going to sink. We're going to die. Jesus, nós vamos afundar, vamos morrer. And so Jesus, rubs his eyes. Jesus começa ali a coçar os olhos. Knock it off, weather. Fala, sai para lá, vento. And then he goes, where's your faith, guys? E diz, aonde está a fé de vocês? Now that seems like a funny question. Essa parece uma pergunta engraçada. Why would he ask that question? Por que ele faria essa pergunta? What kind of faith were they not showing? Qual tipo de fé que eles não estavam a demonstrar? Remember what Jesus said in verse 22. Lembra-se do que Jesus disse no versículo 22? Let us cross over. Vamos cruzar um lado. So in Jesus' mind, there was nothing going to stop them. Na mente de Jesus, nada iria impedi-los de fazer isso. If Jesus is in the boat, Jesus está no barco, it's not going to sink. ele não vai afundar. And that may be a word for you, some of you this morning. E essa talvez seja uma palavra para alguns de vocês nessa manhã. You feel like, oh, I'm sinking right now. Você se sente como se estivesse a afundar nessa manhã? Because trials or tribulations or whatever. Com as tribulações, os desafios que tem? If Jesus is in the boat Se Jesus está no barco and you're with him, e você está com ele, you won't sink. você não vai afundar. Even if he's on the side snoring away, Mesmo se ele estiver lá no cantinho a roncar, you will not sink. você não vai afundar. But what's also interesting is the words he uses to rebuke the wind and the waves E uma outra coisa interessante são as palavras que Jesus usa para repreender o vento. is the same words he used to rebuke demons. É a mesma palavra que ele usa para repreender demônios. So some believe this was of demonic origin, this storm. Alguns acreditam que a fonte da tempestade é algo demoníaco, And it makes sense e faz um pouco de sentido, because the enemy is always trying to stop the work of Jesus. porque o inimigo está o tempo todo a tentar interromper o trabalho de Jesus. What better way to stop him than drown him? Qual que é a melhor forma de interrompê-lo? Que nesse caso, afundando o barco? Well, actually, the disciples would drown. Jesus would just walk away. Na realidade, os discípulos afundariam junto com o barco e Jesus saía andando. And so as the disciples see this, Então, conforme os discípulos veem essa cena, they're like, who is this guy? começam a se perguntar quem é ele. Funny enough, this question will be answered next Sunday.
E interessante, de forma interessante, a resposta para essa pergunta vai ser dada no próximo domingo. So just imagine we're in the boat. We had a little hiccup on the way Então imagine que você está no barco e teve um pequeno probleminha where we almost sink quando você quase afunda, because of this weird storm that came out of nowhere. porque esse ventania estranha vem do nada, veio do nada. And we see Jesus tell everything just to stop. E Jesus só disse para tudo parar. And now we're on our way. E agora nós estamos a caminho. So from the disciples' point of view, from our point of view, it's an interesting start to our day. Então, do nosso ponto de vista que estamos ali, ou dos discípulos que estavam lá fisicamente, é um início de dia interessante. And then just think about it from a physical point of view. The disciples probably didn't get much sleep, and they were having to row and get water out, so they're probably a little tired. Então imagine do ponto de vista físico mesmo. Os discípulos estavam a remar do barco e não tiveram muito sono, porque foi a noite que isso aconteceu, essa travessia. Então eles parecem estar um pouco cansados. So now they're on the other side. We're on the other side. E agora estamos do outro lado do lago ou do mar da Galileia. Now this is the start of our next scene. E agora é o início da nossa próxima cena. On the other side of the Sea of Galilee, Do outro lado do mar da Galileia, verses 26 to 31. versículos 26 a 31. Then they sailed to the country of Gardenias, which is opposite Galilee. And when he stepped out on the land, there met him a certain man from the city who had demons for a long time, and he wore no clothes, nor did he live in a house, but in the tombs. When he saw Jesus, he cried out, fell down before him, and with a loud voice said, "What have I to do with you, Jesus, Son of the Most High God? I beg you, do not torment me." For he had commanded the unclean spirit to come out of the man, for it had often seized him, and he was kept under guard, bound with chains and shackles. And he broke the bonds and was driven by the demon into the wilderness. Jesus asked him, saying, "What is your name?" And he said, "Legion," because many demons had entered him. And they begged him that he would not command them to go into the abyss. Navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente à Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele o endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: "Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes." Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados dos guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" "Legião," respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele, e imploraram-lhe que não os mandasse para o abismo. So I imagine what the disciples were talking about as they got out of the boat. Então, o Breno se pergunta o que os discípulos estavam a conversar quando saem do barco. Let's go get breakfast. Vamos ali tomar o nosso pequeno almoço. We had a rough start of our day, rough morning. Tá todo mundo cansado, o dia começou já bem difícil. Let's go to the cafe, Vamos ali ao café, get some coffee, tomar um cafezinho, a little breakfast. ou um pequeno almoço. But before they could go to the cafe, Mas antes de ir ao café, now you really got to picture this. Well, don't really picture this. e você tem que imaginar isso, mas não necessariamente com uma imaginação muito vívida. So in Mark chapter 5, verse 6, Em Marcos capítulo 5, versículo 6, it says this same story. The guy ran to Jesus and to worship him. então a história diz que esse mesmo homem correu em direção a Jesus para adorá-lo. So can you just imagine the guys walking up the shore, going to the cafe? Então você imagina aquele senhor indo em direção ao café, correndo. And then some crazy naked guy starts running towards him. Então, de repente, um cara peladão vem na direção dele, correndo. He probably had hair really long, dreadlocks probably, Provavelmente está com cabelo bem longo, com dreadlocks, big beard, barba bem grande também, and naked. e peladão. And the disciples probably like, "Oh man, no, I don't got time. I wanted to get breakfast, now this crazy guy's coming." Os discípulos a pensar, não, tá bem na hora do meu pequeno almoço, vem esse cara pelado correndo aqui. And he's not just a little crazy. E ele não é só um pouco louco, He is like demon possessed.
ele é possuído por demônios. Not just one little demon. Não é um demôniozinho, não. Legion of demons. São vários mesmo, uma legião. I mean, he is like really demon possessed. Então ele realmente está muito possuído por demônio. But what I find interesting though, Mas o que o Breno acha interessante aqui, if you're the demons, se você é os demônios, why are you running to Jesus? por que você está correndo em direção a Jesus? So there must have been something in this guy that for at least brief moment was able to control himself and saw Jesus and like, I'm going straight to him. Então, pelo menos por um breve momento, alguma coisa naquele homem se livrou da possessão e pensou, olha, Jesus está ali, eu vou correndo para lá. If I was there Se o Breno estivesse lá and saw this, e visse isso, I said, oh no, I'm getting back in the boat. dizer, Let's go back on the tá, side. tô fora, vou voltar pro barco. I don't got time for this. Não tem tempo para isso não. But Jesus is different. Mas Jesus é diferente. Jesus is like the coolest guy you've ever met. Jesus é a pessoa mais legal, mais fixe que você já encontrou na vida. Because if you encounter like a severely demon-possessed guy, you're going to be like a little tense about it. Então, se você encontrar alguém que está muito possuído por demônio, você vai ficar tenso com relação a isso. Jesus is just totally calm. E Jesus está totalmente calmo. He starts having a conversation with demons. Começa a ter uma conversa com o demônio. He's like, yeah, what's your name? Ele, qual é o seu nome mesmo? And he's like, oh, we're legion because we're many. Nós somos a legião, porque somos muito. And I want you to notice a really interesting thing about this scene. E eu gostaria que você observasse uma coisa interessante sobre essa There's cena. going to be 3 requests of Jesus. Vamos ver 3 pedidos a Jesus. 2 of them Jesus will say yes to. Para 2 deles, Jesus vai dizer sim. 1 he's going to say no. E para 1 ele vai dizer não. So pay attention to the requests and the answers of Jesus. Então, preste atenção nos pedidos e nas respostas. So at the end of verse 31, or in verse 31, the demons request something of Jesus. Então, no versículo 31, os demônios pedem uma coisa a Jesus. That Jesus doesn't send them to basically the prison for demons, the abyss. É que Jesus não os envie para a prisão dos demônios, o abismo. And so they don't want to go there. It's bad for them. Eles não querem ir para lá, é mal para eles. Okay, so that's where we're stopping right now. E é onde vamos parar agora. But I also want you to just kind of imagine the torment that this guy was under. Mas gostaria que vocês imaginassem o tormento que esse homem estava passando. He lived basically in the graveyard. Ele vivia no cemitério. You know, it's like one of those guys from the horror movies. Desses dos filmes de terror. They tried to chain him up, but he would break free from that. Eles tentavam acorrentá-lo, ele quebrava as correntes e fugia. His whole existence was living in this graveyard being crazy. Boa parte da sua existência foi viver nesse cemitério. But his life is about to change. Mas a vida dele está prestes a mudar. Because he's going to have an encounter with Jesus. Porque ele vai ter um encontro com Jesus. Está prestes a ter um encontro com Jesus. So let's pick up the story, verse 32. Vamos continuar, versículo 32. Now a herd of many swine was feeding there on the mountain. So they begged him that he would permit them to enter them. And he permitted them. Then the demons went out of the man and entered the swine. And the herd ran violently down the steep place into the lake and drowned. When those who fed them saw what happened, they fled and told it in the city and the country. Then they went out to see what happened and came to Jesus and found the man from whom the demons had departed sitting at the feet of Jesus, clothed and in his right mind, and they were afraid. They also, who had seen it, told them by what means he who had been demon-possessed was healed. Then the whole multitude of the surrounding region of the Gadarenes asked him to depart from them, for they were seized with great fear. He got into the boat and returned. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao lago, e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então, todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou.
So this is the beginning part is the conclusion of the first request of Jesus by the demons. Então, no início do versículo 32 é a conclusão do primeiro pedido dos demônios a Jesus. They don't want to go to the abyss. Eles não queriam ir para o abismo. So they ask Jesus, can we go into these pigs over here? Eles perguntam, podemos possuir esses porcos que estão aqui? So Jesus says yes to the demons. E Jesus disse sim para os demônios. So the demons go into the pigs. Eles entram nos porcos. The pigs are like, no way. Os porcos nem a pau. And they jump and kill themselves into the water. Então eles pulam e se matam ao cair na água. You know, pigs get a bad rap or bad thought, not bad thoughts. Bad, there's a word for it. Bad rap. Os porcos têm uma reputação muito ruim. Pigs, podem ter uma reputação muito ruim. Pigs are very smart. Mas eles são muito inteligentes. They're very clean. São muito limpos. And so these pigs were like, we're not having this. E os porcos pensavam, vamos ter isso aqui, não vamos passar por isso não. And so as soon as the demons went in them, they're like, no way. They're off into the water. Assim que os demônios entraram neles, nem a pau, pularam do abismo. So next time you eat bacon, think about this. A próxima vez que você comer um bacon, lembre-se disso. I mean, don't stop eating bacon because you can't do that. But just think about it. Não pare de comer um bacon, mas pense sobre isso. So the pigs jump in the water. Então os porcos pulam na água. And again, imagine you're there this day. Então se imagina lá naquele dia. You almost sank coming over. Você quase se afoga ou tem o barco afundado no caminho. A crazy demon-possessed naked guy runs to you. Cara possuído do demônio peladão te persegue. And then you see a bunch of pigs just jump into the water and kill themselves. E você vê uma manada de porcos se lançando na água e morrendo. Is this a normal day for Jesus? Isso é um dia normal para Jesus? I don't know, but this is what's happening. O Brandon não sabe, mas é o que está acontecendo aqui. But notice the man that was demon-possessed. What is he doing? Mas observe o homem que estava possuído pelos demônios. O que ele estava fazendo? He's sitting at the feet of Jesus. Ele estava sentado aos pés de Jesus. He was taking the posture of a disciple. Ele estava tomando a postura de um discípulo. He wanted to be Jesus' disciple. Ele queria ser o discípulo de Jesus. So not only was he freed from the demons, but he received salvation as well. Não só ele se livrou dos demônios, como também recebeu salvação. And then here we see the second request that the people make of Jesus. E aqui vemos a segunda pergunta que as pessoas fazem a Jesus. Remember, there's three requests. Jesus says two of them he says yes to, one he'll say no. Então tem 3 pedidos, 2 deles Jesus diz sim e um ele diz não. The first request, the demon said, "Let us go into the pigs, not to the abyss." Jesus said, "Okay, fine." O primeiro pedido, os demônios pediram para não serem lançados ao abismo, mas nos porcos, e Jesus concedeu isso. The second request is very interesting. O segundo pedido é muito interessante. The people that lived in the area, As pessoas que viviam na área, when they heard what happened to the pigs, quando veem o que aconteceu com os porcos, when they saw the demon-possessed man sitting there normal, quando eles veem o homem possuído ali sentado nas suas normais faculdades, they're like, something strange is going on here. estão a pensar, alguma coisa muito estranha está acontecendo aqui. Hey, Jesus, can you go? Jesus pode ir embora daqui. They didn't want Jesus there. Eles não queriam que Jesus estivesse lá. How sad it is Quão triste é isso, when people ask Jesus not to be with them. quando as pessoas pedem que Jesus não esteja com elas. How sad it is that they had no compassion for this guy. Quão triste é que eles não tiveram compaixão nenhuma por esse homem que estava possuído. They're probably upset about the financial loss of losing the herd. Provavelmente eles estavam chateados com a perda financeira que tiveram quando a manada se tirou no precipício. But they request Jesus to leave. Mas eles pedem que Jesus deixe-os. And Jesus says yes. E Jesus diz sim. And they got into the boat and returned. E ele entra no barco e volta para trás. And the poor disciples have not gotten breakfast yet. E os pobres discípulos ainda não conseguiram um pequeno almoço. So now they're going back to the other side. E agora eles voltam para o Oh outro wait, lado. there's one more thing first. Mas antes disso tem mais uma coisa aqui. 38 and 39. 38 e 39. The third request. O terceiro pedido. Now the man from whom the demons had departed begged him that he might be with him. But Jesus sent him away, saying, "Return to your own house and tell what great things God has done for you." And he went his way and proclaimed throughout the whole city what great things Jesus had done for him. O homem de quem havia saído dos demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo: Volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez.
Assim o homem se foi e anunciou a toda a cidade o quanto Jesus tinha feito por ele. So as the disciples and Jesus are going back to the boat, Então, conforme Jesus e os discípulos voltam ao barco, this man that was demon-possessed esse homem que está possuído pelos demônios, was begging Jesus, ele suplicava a Jesus: I want to be with you. eu quero estar contigo. Please let me come with you. Por favor, me deixe ir contigo. This is the third request. E esse foi o terceiro pedido. And Jesus says no, E Jesus disse não a esse pedido, which is so amazing. que é algo maravilhoso ou é fascinante. I want to be with you, Jesus. Eu quero estar contigo, Jesus. No, Não. I have something better for you. Eu tenho algo melhor para você. I have something else planned for you. Eu tenho outros planos para você. And Jesus puts this guy into the ministry right on the same day he was saved. E Jesus coloca este homem no ministério no mesmo dia no qual ele foi salvo. And he became an evangelist that day. E ele se torna um evangelista naquele dia. So some people will say, Então algumas pessoas podem dizer: I can't really do any ministry because I don't know that much. eu não posso fazer nenhum ministério porque eu não sei muita coisa. This guy knew nothing. E esse aqui não sabia era nada. The only thing he knew is what Jesus did for him. A única coisa que ele sabia foi o que Jesus fez por ele. And that's all that mattered. E era tudo o que importava naquele momento. So we can always be used by God. Então todos nós podemos ser usados por Deus. Even if we don't know very much about the Bible or about the Christian faith. Mesmo que não saibamos muito sobre a Bíblia ou sobre a fé. Because what we do have is our story. Porque o que temos é a nossa história. What God has done for us. O que Deus fez por nós. What great things He has done for us. As coisas grandes que Jesus fez por nós. And we can share that with others. E isso podemos compartilhar com os outros. Can you imagine if you're in that city? Você consegue se imaginar naquela cidade? The guy that lived out in the graveyard or tombs for years Aquele que vivia no cemitério por anos e anos. starts walking up to you, Começa a falar, começa a vir à sua direção. seemingly normal, Aparentemente normal. and then starts sharing you about Jesus. E ele começa a compartilhar de Jesus para você. What a crazy scene that must have been. Que cena muito maluca que deve ter sido. We'll see later on, though, this guy was very successful. E vamos ver que esse homem foi muito bem sucedido mais na frente. So three requests were made by Jesus. Então 3 of pedidos Jesus. foram feitos a Jesus. The demons, Os demônios. he said yes. Aos demônios ele disse sim. The people that didn't want him around, he said yes to. As pessoas que também não queriam com ele por perto, ele também disse sim. The person that wanted to be with him, he said no. E a pessoa que estava perto dele, ele disse não. And Queria estar perto dele, disse we'll não. speak more about that at the end. E vamos falar mais sobre isso no final. So now we're back in the boat, Então voltamos ao barco, and we're going back to the other side. de volta ao outro lado do rio, do mar da Galileia. And this is our last scene. E essa é a última cena. Starts with verse 40. Começa no versículo 40. So it was when Jesus, started verse 40 to verse 42. Versículo 40 ao 42. So it was when Jesus returned that the multitude welcomed him, for they were all waiting for him. And behold, there came a man named Jairus, and he was a ruler of the synagogue. And he fell down at Jesus' feet and begged him to come to his house. For he had an only daughter, about 12 years of age, and she was dying. But as he went, the multitudes thronged him. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. The poor disciples, Coitados dos discípulos aqui. having to roll back over, Remando de volta até o outro lado do lago, finally thinking, at least we'll get some breakfast on the other side. pensando, agora sim vamos ter nosso pequeno almoço. Maybe lunch at this time. Talvez já o almoço, não é mais pequeno. And there's a crowd waiting for them. E há uma multidão esperando por eles. And then not just a little crowd. E não era uma multidãozinha, não. At the end of verse 42, it was a crowd that was like Jesus is a celebrity and everybody's trying to get around him. E é que o versículo 42 diz que eram tantas pessoas que estavam a comprimi-lo. So it's a lot of people. Então muitas pessoas, né, cara? And as we'll see, the disciples were on crowd control. E os discípulos estão ali fazendo o papel de guarda-costas, tentando segurar a multidão. But there was someone in need and needed to see Jesus. Mas havia aqui uma pessoa com muito desejo de ver Jesus. Jairus, the ruler of the synagogue. Jairo, o dirigente da sinagoga. His only daughter Sua única filha was dying. estava a morrer. Having two daughters myself, I always
relate to this scene, O Brandon, por ter duas filhas, consegue relacionar com essa história, especially when the girls were around this age. especialmente quando elas estavam por volta dessa idade. And just understanding what he must have been feeling, this father. E entendendo o que esse pai devia estar sentindo ali, The desperation to see Jesus. o desespero em ver Jesus. And so he falls at his feet, a place of surrender. E ele cai aos pés de Jesus, o lugar de entrega. There's no hope except for you, Jesus. Não há outra esperança a não ser o Senhor, Jesus. I need you. Eu preciso de você. Please come and touch my daughter. Por favor, venha e toque na minha filha. Take note of the age. Então observe aqui a idade. We're not going to go too much into it, but I'll mention something. Nós não vamos entrar em muitos detalhes, mas o Breno quer mencionar uma coisa. 12 years old, just remember that. Então lembre-se disso, 12 anos que a menina tinha. So Jesus, the disciples, and us were walking to the house of Jairus to heal the daughter of this synagogue ruler. Então, de volta à cena, nós e os discípulos estamos a caminho da casa de Jairo para curar a filha dele. Verse 43 to 48. 43 ao 48. Now a woman having a flow of blood for 12 years, who had spent all her livelihood on physicians, could not be healed by any, came from behind and touched the border of his garment, and immediately her flow of blood stopped. And Jesus said, "Who touched me?" When all denied it, Peter and those with him said, "Master, the multitudes throng and press you, and you say, 'Who touched me?'" But Jesus said, "Somebody touched me, for I perceive power going out from me." Now when the woman saw that she was not hidden, she came trembling, and falling down before him, she declared to him in the presence of all the people the reason she had touched him, and how she was healed immediately. And he said to her, "Daughter, be of good cheer, your faith has made you well. Go in peace." E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém poderia curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. "Quem tocou em mim?" perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: "Mestre, a multidão se aglomera e te comprime." Mas Jesus disse: "Alguém tocou em mim. Eu sei que de mim sai o poder." Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: "Filha, a sua fé a curou. Vá em paz." So this is such an amazing little scene here. Então aqui é uma cena pequena e muito maravilhosa, fascinante. Jesus is there. Jesus está lá, The disciples are there. os discípulos estão lá, Jairus is there, Jairo está lá and about 1 million other people. e várias outras pessoas. And this woman, E essa mulher, who was legally not allowed to be there, que legalmente pela lei judaica não podia estar lá, she was technically unclean. porque ela estava impura, So the law said that she could not be part of the community. e pela lei judaica ela não podia fazer parte da comunidade. She had to wait for the bleeding to stop, and then she could be part of it. Ela deveria esperar que o sangramento parasse para voltar a fazer parte do povo. I won't explain the bleeding, but hopefully you understand what it is. O Brandon vai explicar o que o sangramento significa, mas espero que todos entendam. Somehow, this woman Então, de alguma forma, essa mulher fought through the crowd atravessou a multidão, and touched the border of the garment of Jesus. tocou a borda do manto de Jesus. Just the border. Apenas a borda. And she was healed. E ela foi curada. Jesus knew that, Jesus sabia disso, or knew something happened. mas sabia, pelo menos sabia que algo aconteceu. And I wonder if he actually knew it was her right away, or when did he know? O Brandon se pergunta se ele já sabia na hora que tinha sido a mulher, ou se ele se perguntava quem poderia ter sido. But remember, we're with the disciples as well. Mas lembra, estamos aqui com os discípulos também. We've been recruited to be part of crowd control. Fomos recrutados para fazer parte ali da segurança de Jesus. We're making a path for Jesus to get to the house of Jairus. Então estamos aqui a abrir caminho entre as pessoas para que Jesus chegasse à casa de Jairo. I mean, there's many people around him. Tem muitas pessoas em volta dele. Just like the disciples were cranky as well because we haven't eaten. E estamos como os discípulos, com fome e rabugentos. And so, it's hot probably. Provavelmente está muito quente. We're hungry.
estamos com fome, There's too many people. muitas pessoas em volta, So just like Peter, we might have been a little irritable. e tal como Pedro, nós provavelmente estaríamos um pouco irritados. So Jesus stops. Então Jesus para, He's like, who touched me? diz, quem me tocou? And Peter's like, what do you mean who touched you? E Pedro fala, como assim? Quem te tocou? Everybody's touching you. Todo mundo está te tocando. I think Peter was a little irritable at this point. Eu penso que Pedro estava um pouco irritado ali naquele momento. Jesus says, no, someone touched me because I know that power went up from me. E Jesus, não, eu sei que alguém me tocou porque de mim saiu o poder. And so Jesus stops. Então Jesus para. Why did he stop? E por que ele parou? Why didn't he just go? E por que ele não apenas seguiu o seu caminho? Because he's doing two things. Porque aqui ele está fazendo duas coisas. One that's very amazing. Uma que é... Both are amazing. As duas são fascinantes. One is for someone else. Uma é para outra pessoa. And we'll see who that is in a minute. E vamos ver em um minuto. But the other is for this woman. Mas a primeira é para essa mulher. Because she legally was not allowed to be there. Porque legalmente, pela lei judaica, ela não podia estar lá. And in a very public way, he has an interaction with her. E de uma maneira bem pública ele interage com essa mulher. This poor woman was just, for 12 years she was suffering. Então essa mulher, por 12 anos, ela sofria. Couldn't be around her family, couldn't go to church. Não podia ir à igreja, não podia estar em volta da família dela. She spent all her money to try to get healed. Ela gastou todas as economias que ela tinha tentando se curar. And nothing worked. E nada funcionava. So she was desperate. Então ela estava desesperada. And in her desperation, she said, all I need to do is touch the garment of Jesus and I will be made well. E no seu desespero, tudo que ela pensava é, se eu apenas tocar no manto de Jesus, eu vou ser curado. And Jesus, in a very public way, recognizes that act of faith. E Jesus, de uma maneira bem pública, ele reconhece esse ato de fé da mulher. And he says, notice what he says. E observa o que ele Verse diz. 48. Versículo 48. Daughter, Filha, be of good cheer. a sua fé a curou. Your faith has made you well. A sua fé a curou. And for the first time in 12 years, she can go in peace. Então, pela primeira vez em 12 anos, ela pode ir embora em paz. Who was there watching this? E quem está ali a observar tudo isso? The disciples, of course. Os discípulos, claro. Us, now. Nós agora. But who started this whole thing? E quem começou tudo isso? Who was in desperation himself? Quem estava realmente desesperado ali? Jairus. O Jairo. He's wanting Jesus, come on, Jesus, hurry up. Dizendo, Jesus, My dá uma daughter's acelerada, minha filha está mal. My daughter's going to die. Ela vai morrer. And Jesus stops. E Jesus para. He's not in a hurry. Ele não está com pressa. But again, notice what he said to this woman. Mas observa o que ele disse à mulher. He calls her daughter. Ele chama de filha. Whose daughter is suffering? E a filha de quem que está sofrendo? So there's something very interesting happening, Então algo bem interessante acontecendo aqui. which we'll talk at the end. Que vamos falar no final. Because it's very important for us as well. Porque é muito importante para nós. Verse 49. Versículo 49. And while he was still speaking, someone came from the ruler of the synagogue's house, saying to him, your daughter is dead. Do not trouble the teacher. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Can you imagine that? Você consegue imaginar isso? You're wanting Jesus to hurry up. Você pedindo Jesus andar depressa. You have some hope Você tem alguma esperança, because you've heard about Jesus and his power. porque já tinha ouvido falar do poder de Jesus. But before he gets there, Mas antes de chegar lá, he deals with this woman. Who knows how long that took? ele lida com essa mulher e não sabemos quanto tempo demorou essa interação. And as he's like hoping for Jesus to hurry up, he gets the news. E enquanto ele ali pedia, pensava e tentava fazer com que Jesus andasse mais depressa, ele recebe a notícia. All hope is gone. Toda a esperança foi-se. Your daughter is dead. Sua filha morreu. How shocking that would have been. Que chocante seria isso. Right at the moment of hope, you have this terrible news. Com aquele flash de esperança, você recebe essa notícia terrível. And you can just imagine this father's heart just broke right there and there. Você consegue imaginar o coração desse pai partido nesse momento, naquele exato local. But I like the first word of verse 50, but. Mas o Breno gosta muito da primeira palavra do versículo 50, que na tradução dele é mas. But when Jesus heard it, he answered him saying, do not be afraid, only believe, and she will be made well. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada.
Jesus heard what was happening. Jesus, sabendo o que estava acontecendo, He said, "Don't be afraid. ele diz para o homem: não se preocupe, Only believe. só apenas creia. Have faith." Tenha fé. Faith in what? Fé em quê? My daughter's dead. A filha já tinha morrido. What could I have faith in? Em que eu posso ter fé nesse momento? So you must wonder what Jairus is thinking when he hears Jesus say that to him. E você pode se perguntar o que Jairo estava a pensar quando Jesus vira e diz isso para ele. And Jesus says, only believe. Mas Jesus disse: apenas creia. Your daughter, she will be made well. Ela será curada. And that's the hope. E essa é a esperança. He received the word of God, or word of Jesus. Ele recebe a palavra da parte de Jesus. And he's standing firm on these words. She will be made well. E fica firme nessa palavra de dizer. E fique firme nessa palavra ao dizer: ela vai ser curada. Verse 51 to 56. Versículo 51 ao 56. Now, some translations have not everything I'm about to read, but you'll get the idea. Algumas traduções não tem tudo que o Breno estava para ler, mas vocês vão ter aí uma ideia. When he came into the house, he permitted no one to go in except Peter, James, and John, and the father and the mother of the girl. Now all wept and mourned for her. But he said, "Do not weep, she's not dead, but sleeping." And they ridiculed him, knowing that she was dead. But he put them all outside, took her by the hand, and called, saying, "Little girl, arise." Then her spirit returned, and she arose immediately. And he commanded that she be given something to eat. And her parents were astonished, but he charged them not to tell no one what had happened. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. "Não chorem", disse Jesus. "Ela não está morta, mas dorme." Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: "Menina, levanta-te." O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. So as Jesus goes to the house, Então Jesus vai até a casa. there's already people like professional mourners. There was such a thing back then. Havia lá aqueles pranteadores profissionais. Existia essa profissão na altura. The fact that they were already there tells us how desperate the situation was. Então o fato desses profissionais estarem lá já mostra quão desesperadora era a situação. But oftentimes family would pay people to come mourn with them just to show the great love for the person that had passed away. Porque naquela altura as pessoas pagavam para que outras fossem para lá prantear pelos mortos, de forma a demonstrar o amor que eles tinham pela pessoa que morreu. And like I said, Jesus is like the coolest guy. Mas, como o Brendo disse, Jesus é a pessoa mais fixe possível. He walks in, Ele entra ali he's like, "Why are you guys crying?" e diz: "O que vocês estão chorando?" She's not dead, she's sleeping. Ela não está morta, ela está dormindo. And they're like, "Yeah, right, whatever." And they started making fun of E Jesus. eles começaram a dizer: "Ah, tá bom, vai." Começaram a fazer piada com ele. Not all translations say it, but my translation says, "And Jesus kicked them all out." Não são todas as traduções que dizem isso, mas a do Brendo diz que Jesus expulsou todos de lá. All of you guys, out. Todos vocês saiam. And it's actually a little lesson for us. E há uma pequena lição aqui para nós. Remove things that will be obstacles to your faith. Remova de frente de você todas as coisas que podem ser um obstáculo à sua fé. Don't associate with them. Não se associem com isso. Kick them out of your life. Expulse-os da tua vida. So then Jesus goes up, takes a few of the disciples and the parents, Então Jesus pega alguns discípulos, entra com eles e os pais da criança, speaks to her, fala com ela, takes her by the hand, pega pela mão and says, "Little girl, arise." e diz: "Menina, levanta-te." Then look at verse 55. Então observe o versículo 55. Then her spirit returned. O espírito dela voltou. She was dead. Ela estava morta, Now she'd been brought back to life. mas ela foi trazida de volta à vida. Jesus tells, all right, don't tell anybody anything what happened. E Jesus disse: "Não conte a ninguém o que aconteceu." Why? Por quê? I think out of respect for the family. Talvez por respeito à família. Can you imagine people going, "Hey, it's just the girl that was dead and came back to life. I want to see her." As pessoas à porta da casa do Jairo dizendo: "Ah, eu quero ver a criança que morreu e voltou a viver." Just
to give them some privacy, I think. Mas aqui o Brandon entende que talvez foi para dar privacidade à família. And then the last thing, basically, he says, give her something to eat. E a última coisa que Jesus disse é dar alguma coisa para ela de comer. Jesus is, he's interesting in this way. Jesus é interessante dessa forma. He's like, there was a couple summers ago, we were staying at like a farm type place. Então, alguns verões atrás, o Brandon e sua família foram para uma fazenda. And we were invited to some like a Português barbecue. E eles foram convidados para um churrasco português. And the wife, it was like it was a caretaker of the property's wife. E era a esposa do homem que cuidava da fazenda, da quinta. She kept on shoving food in front of me and my family. Começava a colocar muita comida na frente do Brandon e da sua We're like, família. oh no, that's enough. No, here's some more. E ele dizia, não, obrigado. E ela continuava a servi-los. And she was watching. There was like 20 people there at this time. E ela estava a observar todos lá, por volta de 20 pessoas. And I was watching her. E o Brandon estava a observá-la. And as soon as someone's plate was empty, she was right there. E assim que alguém esvaziava o prato, ela já estava lá. And to give them more food. It's a grandmother training. Yeah. Jesus is like this. Então Jesus é como essa pessoa, aquela vozinha que está lá sempre servindo o seu prato. And you can look this up for yourself. E você pode ver por você. Jesus liked to have other people eat. He liked to eat himself. Jesus gostava de comer e gostava que as pessoas também comessem. He's like an old grandma. Ele é como se fosse uma vozinha. So as we finish up this morning and get ready for communion, Então agora, conforme terminamos o estudo dessa manhã e nos preparamos para a ceia, what can we take from this story? o que nós podemos aprender dessa história? There's a lot of things we can say. There's a lot of things happening. Há várias coisas que podemos dizer, várias coisas aconteceram aqui. There's an interesting comparison between the 12 years of the 12-year-old daughter and the 12 years that this woman suffered. Há um paralelo interessante entre os 12 anos de sofrimento da mulher e os 12 anos de idade da filha de Jairo. So you can do an interesting comparison between Jairus, the synagogue ruler, and this woman. Dá para fazer uma comparação interessante entre Jairo e essa mulher que foi curada. For example, he had 12 years of joy, she had 12 years of suffering. Então, Jairo teve 12 anos de alegria, ela teve 12 anos de sofrimento. So I encourage you, if you want to look into that, you can look at the comparisons. E o Brandon encoraja você a procurar sobre isso, caso queira. But there's three things I want to leave you with. Há 3 coisas que ele queria nos deixar aqui com. And then one important lesson. E uma lição importante. The first thing, A primeira and it's about the story of the demon-possessed man. é a história do homem possuído pelo demônio. Remember, he wanted to go with Jesus. Ele queria ir com Jesus, se lembra disso? Is that a bad thing? Era mal isso? Is it wrong? Estava errado? No. Não. But Jesus had something greater in store for him. Mas Jesus tinha algo melhor preparado para ele. There's sometimes when we bring our requests to Jesus, Porque alguma vez, quando levamos nossos pedidos a Jesus, and it would be a good thing, e poderia ser algo importante e válido, and you think, well, why, Jesus, why are you saying no to this? I know this is good. I know this is something that you would want. e muitas vezes você se pergunta, Jesus, por que o Senhor está dizendo não para isso? É algo válido, importante, bom para o Senhor. Oftentimes he says no, E algumas vezes Jesus diz não, because he has something greater in mind for you. porque Ele tem algo melhor em mente para você. So don't always take no's as something like really bad. Não tenham não como algo mal, And oftentimes it's because he has something greater in mind for you. porque Ele tinha talvez algo maior para você. So just take note of that. Então observe isso. The second thing, E a segunda coisa, the story of the woman that was bleeding for 12 years. a história da mulher que estava a sangrar por 12 anos. What is the lesson that she teaches us? Qual é a lição que ela nos ensina? Nothing was going to get in her way for her to have an encounter with Jesus. Nada vai entrar no caminho dela de encontrar Jesus, de ter um encontro com Jesus. And as a result of this encounter, she was made whole. E como resultado desse encontro, ela é feita completa. Oftentimes, we have obstacles just having time in the Word or time in prayer. E muitas vezes nós também temos obstáculos que nos impedem de estar em oração ou em estudo da palavra. We're too busy, Ou estamos muito ocupados, things happen. algumas coisas acontecem, Oftentimes we don't want to, or our flesh gets in the way. algumas vezes nós não queremos que isso aconteça, mas a nossa carne entra na frente. We'd rather sit and watch TV or play around on the internet. Talvez para nós seja melhor assistir TV ou ficar na internet. There's obstacles. Há obstáculos, There's a crowd of things in our way. há uma multidão de coisas na nossa frente. But this is a very important lesson.
E essa é uma lição muito importante. If you push through those obstacles Se você atravessa esses obstáculos to have an encounter with Jesus, para ter um encontro com Jesus, it doesn't matter for how long, não importa por quanto tempo, just to have that encounter, apenas para ter esse encontro, it will make you whole. ele vai te fazer completo. And it's a day by day thing. E é algo que acontece no dia a dia. So I look at this as like just having a time in the morning with Jesus. E o Breno vê isso como se fosse tendo tempo na manhã com Jesus. A little bit of time in the Word, a little bit of time in prayer. Pouquinho de tempo no estudo da palavra e um pouquinho de tempo a orar. If you consistently do that, Se você fizer isso consistentemente, you'll be amazed how much different your days are. você vai ficar maravilhado com quanta diferença isso vai fazer no seu dia. So don't let obstacles stop you from coming to Jesus. Então não deixe que obstáculos entrem na sua frente no seu relacionamento com Jesus. And then this third thing, E a terceira coisa, and this one for me is very interesting. e essa é muito interessante, And I really want you to take note of this. e ele gostaria muito que nós observássemos bem isso. Jesus did something for Jairus Então Jesus faz algo para Jairo on the way to his house. no caminho da casa de Jairo. He stopped and had an encounter with this woman. Ele para e tem um encontro com a mulher que está tendo sangramento. Why was that for Jairus? E por que isso é para Jairo? Remember, he said the word daughter. Lembre-se que ele disse a palavra filha para a mulher. He was giving hope to Jairus Ele estava a dar esperança a Jairo, by showing that this woman's faith had made her whole. ao mostrar que a fé daquela mulher tinha feito ela completa. There's something that maybe is very heavy on your heart at this moment. Então pode ser que tenha algo muito pesado no seu coração nessa manhã, A situation that you feel is just dying. uma situação que te faz sentir como se estivesse a morrer, There's no hope for it. que não te dá, como se você não tivesse esperança nenhuma com relação a isso. Now, it's probably not someone, a daughter dying or a son dying, Provavelmente não é algo como a filha falecer ou um filho, but it's something that's heavy on your heart. mas algo que é muito pesado no seu coração And you want God to work in it, e você quer que Deus trabalhe nisso, but you feel like there's no hope, mas você se sente como se não tivesse esperança or there's little hope. ou pouca esperança. God will send you an example of faith Deus vai te enviar um exemplo de fé to strengthen your faith. para fortalecer a sua fé. He'll work in someone's life, Ele vai trabalhar na vida de alguém, and maybe not exact situation, but something similar, não na mesma situação exatamente, mas algo similar, and it will be brought to your attention. e vai ser levado à sua atenção. God's not just doing that to say, oh, I like this person better than you. Deus não está fazendo isso para dizer, olha, eu prefiro ele do que você. He's giving this example for you to strengthen your faith. Ele faz isso para te dar um exemplo de forma a fortalecer a sua fé. Because in the past, if I'm going through a hard time, Porque no passado, ele passava por algo do tipo, eu passava por um momento difícil, and someone comes up to me, e alguém ia até o Brenda, oh man, I was going through this hard time, but God really came through for me. eu estava passando por esse momento difícil e Deus realmente fez algo por mim. I'm like, I don't want to hear that. E você pensa, não quero ouvir isso. I don't want to hear your good news. I'm suffering. Eu tô aqui sofrendo, não quero saber do que passou de bom para você. Go give your good news to somebody else. Vai dar suas boas novas para outra pessoa. But I didn't know that God was trying to give me hope. Mas ele sabia que Deus estava tentando dar esperança para ele. And God will give you an example E Deus vai te dar um exemplo through someone else através de outra pessoa, to strengthen your own faith. com o objetivo de fortalecer a sua própria fé. So remember that. Então lembre-se disso. And the next time someone shares good news with you E da próxima vez que alguém compartilhar as boas novas contigo, about a great thing God has done for them, sobre algo maravilhoso que Deus fez por ele, it may be that God sent you that person to bring you hope. talvez Deus está mandando essa pessoa para te trazer esperança. So at the beginning I said, this is a normal day. Well, maybe not normal, but it was a day of Jesus and the disciples. Então, como o Breno disse no início, esse é um dia com Jesus. Pode não ser bem um dia típico, mas é um dia com Jesus. Why did all this happen? E por que tudo isso aconteceu? Why is this recorded for us? Por que isso é dito a nós, reportado a nós? And this is the last lesson of the morning. E essa é a última lição dessa manhã. Look at verse 21 of Luke chapter 8. Então, observe o versículo 21 de Lucas capítulo 8. But he answered and said to them, My mother and my brothers are these who hear the word of God and do it. Ele lhes respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. This was the last verse before we got into this morning's stories. Então, esse foi o último versículo antes dessa história que nós estudamos nessa manhã. Jesus is giving an example
Jesus está dando um exemplo to his disciples, aos teus discípulos, to us, a todos nós, what it looks like o que se parece to hear the word of God and do it. que ser quando ouvimos a palavra de Deus. And what is the key to it? E qual é a chave para tudo? And this is important for us. This is an important lesson. E essa é uma lição importante para nós, Is to love people, é amar as pessoas, to get involved in their lives. e estar envolvidos na vida delas. No matter how we feel, Não importa como nos sentimos, to give of ourselves and for the benefit of somebody else. de nos doar de forma a beneficiar outra pessoa. That is hearing the word and doing it. Isso é o que significa ouvir a palavra e cumprir. That is loving people. É amar as pessoas. And that's who Jesus says is connected to me. E é isso que Jesus diz que estão conectados a Ele. So you may be challenged with this very thing this week. E você pode ser desafiado com base nisso essa semana. To give of yourself for the benefit of somebody else. De se doar de forma a beneficiar outra pessoa. He may be asking you to do that. Talvez Ele te pede para fazer. So as we go through into a time of communion, Então agora, quando formos tomar a ceia, just bring yourself to the Lord. coloque-se diante de Deus And just say, Lord, here I am. e diga, Senhor, aqui estou. That you may need to speak to him about some of the things you heard this morning. Talvez você precise falar com Ele sobre coisas que você ouviu nessa manhã. Or you just may need strength to show love to other people. Ou você precisa de força para demonstrar amor por outra pessoa. As the song is playing, have a conversation. Então, conforme a música toca, tenha conversa com Deus. So Pineros are going to pass out the elements. Primeiro vai passar com os elementos da ceia. There's going to be a song played. Vai ter uma música a tocar. Have a conversation with the Lord. Tenha conversa com Deus. And then we'll take the elements together. E vamos tomar a ceia juntos. So let's pray. Então vamos orar. Lord, thank you for your word. Senhor, obrigado pela tua palavra. And I know there's some here that needed to hear it. E eu sei que há pessoas aqui que precisam ouvi-la. And so, Lord, I do pray that you would minister to their hearts now. Então eu peço, Senhor, que o Senhor ministre aos corações dela agora. In Jesus' name. No nome de Jesus. Amen. Amém.